Então vamos começar aqui a nossa apresentaçãozinha. Então tá aí. Vamos começar, né? Falar aí do capítulo 1, que é a base da nova religião. Já sabem, qualquer coisinha, levanta a mão, estica o braço ou abre o microfone e fala. Então, capítulo 1, a base da nova religião, né? A Umbanda, como algumas religiões existentes, tem na sua estrutura e em seus preceitos, quando de sua formação, três religiões como base. Inclusive, eu falei na última aula, é por isso que ela é uma religião que é tratada como um sincretismo, que significa exatamente isso, né? O sincretismo é uma religião que é formada por outras religiões. Isso aí está no dicionário. Então, a Umbanda é uma religião com sincretismo, porque ela traz exatamente na verdade, quatro, né? Quatro outras religiões, que seria o catolicismo, o espiritismo, as religiões afrodescendentes e também a pagelança ou da cultura indígena, tá? Então vamos lá. Ela nasce, né? Ela nasce fundamentada nas religiões afro-brasileiras, no catolicismo e na doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. E ainda sofre uma forte influência de uma quarta religião ou cultura, que é a cultura indígena brasileira. Então vamos ver um pouquinho sobre o catolicismo. Eu também falei na última aula que para que a gente conheça a nossa religião, nós temos que conhecer qual é a base dela. Então, nós vamos ver por cima as quatro religiões, para a gente ter uma ideia por que a Umbanda tem todo esse ritual, tem toda essa estrutura que ela tem, é devido a essas quatro bases, essas quatro religiões. Então, o catolicismo, que é a primeira, né, a religião católica, é um sistema filosófico ou religioso que combina os princípios de diversas doutrinas. Denomina-se, conforme o dicionário da língua portuguesa, de sincretismo. Então, a católica também, tá? Porque ela surge com Jesus, entre aspas, só que Jesus era o quê? Judeu. Ele seguia a religião judaica. Ele não era católico, nem cristão. Ele era judaico. Então, a religião católica, ela também vem com uma base da religião judaica e de outras religiões da época, tá? Outras religiões da época. O catolicismo do grego, católicos, com o significado de geral ou universal, é o nome religioso aplicado a dois romanos do cristianismo, dois ramos do cristianismo. Em uso casual, quando as pessoas falam de católicos ou de catolicismo, geralmente pretendem indicar os aderentes à Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o nome dela é Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Tem algumas outras vertentes também da Igreja Católica, mas aqui se baseia a Umbanda é a Católica Romana. A doutrina oficial da Igreja Católica é um conjunto de crenças oficiais professadas pela Igreja Católica acerca de diversos aspectos relativos a Deus, ao homem e ao mundo. Segundo a Igreja, essas verdades foram sendo reveladas por Deus através dos tempos, nomeadamente ao longo do Antigo Testamento.
atingindo a sua plenitude em Jesus Cristo, considerado pelos católicos e cristãos como o Filho de Deus, o Messias e o Salvador do mundo e da humanidade. Alguns também dizem que ele é o próprio Deus, tá? Algumas vertentes, inclusive evangélicas, né? Dizem que ele é o próprio Deus que se fez homem. Mas aí é assunto para outras aulas que a gente vai ver que não é bem assim. A doutrina católica está expressa e resumida no Credo dos Apóstolos, no Credo Niceno, Constantinopolitano e atualmente no Catecismo da Igreja Católica e no seu compêndio. Então, essa doutrina, a base dela, né, a estrutura dela está exatamente nesses credos que foram escritos ou reunidos ali, cada um a 300 anos depois de Cristo, em 350 e pouco depois de Cristo, outro Constantinopla também, 500 e pouco, 600 e pouco, e assim vai tendo as convenções lá, os bispos, arcebispos, se reúnem junto com o Papa tal, e daquele concílio, que a gente chama de concílio, eles chamam de concílio, sai algumas diretrizes e vai se criando a estrutura da Igreja Católica. Com estes estudos teológicos, todos, a Igreja vai se gradualmente instituindo os seus dogmas. Para os católicos, um dos dogmas mais importantes é o da Santíssima Trindade, que, não violando o monoteísmo, professa que Deus é simultaneamente uno, porque em essência só existe um Deus, e trino, porque está personalizado em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que se estabelece entre si uma comunhão perfeita. Quando a gente fala de dogmas, né, a Igreja Católica ela trabalha com dogmas de fé. O que são dogmas? Primeiro a gente vai falar da palavra dogma. A palavra dogma significa aquilo que você não pode mudar dentro de uma doutrina, de uma religião, aquilo que é o caractere daquela religião, né? É o dogma. Então, na verdade, aqui, eu vou até abrir aqui certinho para colocar para vocês o que é dogma, porque é muito importante para a gente entender. Então, olha, o dogma é um princípio de uma doutrina ou de uma crença. É algo inquestionável. Então, é algo dentro de uma doutrina, de uma crença que eu não posso questionar. Isso é dogma. Tá? Mas a Igreja Católica, ela trabalha muito com dogmas de fé. O que é dogmas de fé? É uma coisa que eu não posso questionar dentro da igreja, porque ela é baseada na fé daquele que acredita. Então, vamos lá. Aqui temos a Santíssima Trindade, que é o Deus que se fez Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Temos outro dogma na Igreja Católica, o dogma da Virgem Maria, da Santíssima Virgem Maria, que ela é virgem e concebeu Jesus virgem. Tá? Então, é um dogma. Então, tem vários dogmas que a Igreja cria e vai criando, que são dogmas de fé. Eu já falei isso em algumas aulas, o pessoal que tem aula comigo já sabe, né, que a Virgem Maria não era virgem, não concebeu Jesus virgem, aí todo mundo tem um chilique, né, mas o próprio Jesus Cristo disse: eu não vim derrogar as leis, mas dar-lhe cumprimento. Se ele não veio derrogar a lei, como é que uma pessoa ou uma criatura nasce de outra
sem uma relação sexual. Ainda não tinha proveta lá, naquela época, né? Então não dava para fazer inseminação artificial na Virgem Maria. Então isso são dogmas de fé. Por quê? Imagina Deus, como eles falam aqui na Santíssima Trindade, nascer de um pecado. Por quê? É outro dogma da igreja. Todos nós nascemos com pecado original. O que é o pecado original? É porque nós nascemos de um ato sexual. Então, aquele que nasce de um ato sexual, ele nasce com um pecado. Que você tem que tirar esse pecado, né, ao ser batizado. Ao ser batizado, você tira esse pecado original. Então, você vê que são outros dogmas. São dogmas da igreja. O ato de prece mais importante na Igreja Católica Romana é a liturgia eucarística, normalmente chamada de missa. Então, a missa contemporânea é composta por duas partes principais, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Nela, o pão e o vinho oferecidos segundo o dogma católico da transubstanciação se tornam realmente o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então, todo mundo acho que já foi numa missa, frequentou, né? A liturgia da palavra, que são aquelas duas leituras que são feitas antes de uma parte do Evangelho, basicamente das cartas, né, do Evangelho de Jesus, e a liturgia eucarística, que é aquela parte onde a leitura mesmo dali uma parte do Evangelho de Mateus, Lucas ou João, e depois é feita aquela consagração em que o padre abençoa lá, faz todo aquele ritual para consagrar o vinho e a hóstia, o pão, para que eles se tornem o corpo e o sangue de Jesus. Então você, quando comunga, você está recebendo o corpo e o sangue dele, né? A Igreja Católica também, ela tem algumas pessoas que são oficialmente reconhecidas como santos. Elas são vistas como tendo feito algo de extraordinário ou tendo uma especial proximidade com Deus. Na teologia católica, uma vez que Deus é o Deus da vida e os santos estariam vivos no céu, podendo interceder ao orar junto a Deus por aqueles ainda em terra. Então, vocês vejam aí que também tem essa parte dos santos, que é uma coisa muito presente dentro da Umbanda, né? Todo altar é com santo e tudo mais, e essa proximidade, né? Que você, na verdade, a maioria dos católicos não ora a Deus, ele ora ou faz alguma promessa ou vai através do santo, né? Esse santo, ele chama de canonização, ou nomezinho, viu? Essa canonização é o quê? É um certificado que a igreja passa que aquela pessoa que viveu entre nós é reconhecida como santo. Alguns atributos, alguma coisa que ela teve, ou alguma vez ela fez, que eles dizem, né, algum milagre, né? Então ela passa, feito todo um histórico desta pessoa, e aí ela passa a fazer parte dos santos da Igreja Católica. Inclusive, nós temos alguns brasileiros, né? Eu não vou nem lembrar o nome de alguém, mas se alguém lembrar aí, mas nós temos alguns santos brasileiros já.